pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ford Tech. Eu sou a Sofia e hoje estou aqui com o Greg, a Lu e a Lari. E o nosso tema do episódio de hoje é Volta ao presencial e diversidade de gerações nos times. E aqui a gente vai fazer um jogo. A gente vai botar 5 situações e dentro dessas situações a gente vai dizer se a gente fala com coragem ou fala com cuidado. Então, como que a gente lidaria com cada uma dessas situações? Lembrando que a gente está falando de voltar ao presencial e de gerações diferentes, né? Então, tudo que tem dentro deste contexto. E a nossa primeira situação é a seguinte. A geração Z usa o humor para aliviar a pressão. O gestor acha que é falta de comprometimento. E agora? Eu acho que fala com coragem, mas tem que ter cuidado nessa situação. Porque a gente tem gerações diferentes, com percepções diferentes, e o gestor tem que se adaptar a isso e tem que ter um meio termo. Não dá para simplesmente só sair falando com coragem e também não ter muito cuidado. Então, acho que é uma fala com coragem, mas que tem que ter um cuidado. Eu acho que sempre quando tem uma avaliação que a gente tem que fazer, né, é quem está do outro lado. E a coragem, eu acho que, ainda mais no nosso DNA, da Ford como um todo, a gente tem essa audácia, a gente tem essa convicção, é o que nos motiva, é o que nos diferencia hoje, né, perante aos demais concorrentes. Mas sempre cabe o bom senso em situações de a gente entender quem está do outro lado, né, independente de gerações, como também o outro lado entender que são pessoas de outras gerações mais jovens, que têm um outro perfil, né? Então tem um equilíbrio nisso, né? De entender, mas eu acho que a convicção, a coragem, que é o que a postura, o posicionamento, ainda mais quando a gente está voltando num cenário de remoto, que as pessoas não foram um remoto forçado, né? Um remoto forçado que foi continuado, né? Depois da pandemia. E está desacostumado com o presencial, né? Está desacostumado com olho no olho, está desacostumado com uma opinião e a pessoa faz cara feia, e eu não gostou e vai tomar um café e olha para o lado e aí que ele já dá aquele desconforto, né? E tu tem que ver a pessoa todos os dias, né? Exatamente. Então tem essa leitura, né? Essa leitura de gestos, enfim, que a gente consegue perceber algumas coisas, né? Mas, enfim, eu acho que é nunca deixar de falar, se posicionar de fato, mas com uma certa parcimônia ali, né, de entender quem é do outro lado, né? A gente está falando com um CEO, algo mais um C-level, então tu vai tomar um certo cuidado, né? Mas eu acho que cabe também do outro lado ter uma coerência, né, de relevar certas coisas. E acredito também que tem a situação de que talvez para muitas pessoas que são da geração Z, eles estão começando a ter o primeiro contato agora com o presencial, porque muita gente entrou no mercado de trabalho, eles estavam todo mundo no remoto. Então, agora ter esses primeiros passos ali dentro de uma empresa que está no presencial, tem que ter, na minha visão, né, tem que ter essa questão do cuidado justamente para a gente não ter esses embates, né? As pessoas conseguirem se comunicar, conseguirem ter esses alinhamentos de expectativas de uma forma que funcione para todo mundo e que todo mundo consiga se comunicar de uma forma que funcione, né? Acho que tem 2 temperos nessa conversa, né? Primeiro que os brasileiros já são conhecidos pelo humor, né? A gente tem isso muito no nosso natural, né? A gente acaba tirando sarro de nós mesmos, somos famosos por isso, né? E outra, é bem o que tu trouxe, né, Lari? Às vezes é o primeiro momento que a pessoa tá passando por aquilo. Daí, quando a gente fala C-level, fala CEO, às vezes as pessoas nem sabem o que isso significa dentro de uma estrutura corporativa, né? Então, também a gente tem que entender que tem que ter um cuidado para contextualizar as pessoas e daí sim elas criarem um pouco dessa malícia de, com esse público aqui eu posso ter um pouco mais de humor, ou quando eu estou no meu time eu posso estar um pouco mais tranquilo, ou de repente com um cliente eu tenho que mudar um pouco de tom, né? Mas sem perder essa essência, essa naturalidade, né? Não, perfeito. É que é o princípio da comunicação básico, né? Eu acho que a gente tem que entender primeiro quem está do outro lado, né? Então, não é porque eu dentro de casa o cara fala merda, palavrão, enfim, e tá num contexto ali de uma reunião mais séria, mais corporativa, a gente vai adotar o mesmo linguajar, né? Então, se adaptar a entender o público que está ali, o que seria, de fato, mais coerente, né? Para adotar em cada questão. Né?
Vou pegar esse gancho para falar da segunda situação, que é, no presencial, um quer conversar o tempo todo e o outro só de fone de ouvido. Essa eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma situação, né? Com certeza, e eu vejo como algo assim que é um pouco complicado, porque cada um funciona de uma forma diferente. E aí, quando a gente fala de novo, né? As novas gerações que estavam 100% no remoto e agora começando a ter esse contato com outras pessoas, é uma dinâmica completamente diferente. Assim como muitas pessoas estavam, quando estavam no presencial, já estavam acostumados a ter pessoas conversando o tempo inteiro, e daí tiveram que ter esse remoto forçado, era um modelo diferente que todo mundo teve que se adaptar. E agora, essa volta para o presencial tem que ter muito cuidado quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de prestar atenção, de conseguir se concentrar. E aí vem gente de outro lugar ali, não, porque daí começa a conversar ali, você perde totalmente o foco. E até conseguir voltar, até conseguir se concentrar de volta, demanda muita energia. Então, mas também a gente tem que ter essa noção de quando que é o momento de tirar o fone e conviver com as pessoas, porque também isso é muito rico. A gente ter o olho no olho, falar, trocar. Às vezes uma coisa que era que a gente poderia ter deixado ali uma reunião que seria de 30 minutos, a gente consegue resolver ali rapidinho, levanta as duas pessoas, conversam, trocam e aí vão para o próximo tópico, volta lá para a pauta que estava fazendo e é muito mais rápido. Então, é um tema sensível para todo mundo, mas... Mais com cuidado do que com coragem nesse. O que é o grande benefício assim, que eu enxergo do presencial é isso, né? É o que o remoto nos traz, que é essa troca, né? Dia a dia, essa convivência. Eu acho que por alguma questão de modelos de trabalho, claro, tem modelos de trabalho que exige mais concentração. Em certos momentos, tu tá num ambiente mais conturbado, né? Que tem um monte de pessoas falando, isso acaba que nem a Lari falou, mas atrapalhando, né? Mas é uma troca, né? Acho que por estar ali interagindo, olho no olho e participando, acho que agrega muito, entendeu? No dia a dia, assim, né? Eu acho que também tem um pouco de quem vem do home pro presencial, uma forma de se manter de uma certa forma meio que isolado também, né? Então eu boto fone porque, tipo, eu não... Pode ser eu quero ter um foco, mas também pode ser eu não quero interagir. Porque já está acostumado a estar no seu mundo fechado, na sua bolha, e daqui a pouco a pessoa está ali no meio de todos, né? E às vezes a pessoa não está pronta para interagir. Então acho que é importante falar com coragem e a gente também ter alinhamento sobre isso, porque a pessoa pode dizer, eu tenho uma certa dificuldade de poder me relacionar e como é que a gente constrói isso, ou eu preciso botar o fone porque eu preciso nesse momento me concentrar e não é nada pessoal, mas também ter essa adaptação, porque a pessoa que fala demais também tira o foco. Então também é preciso chegar para a pessoa que fala muito e dizer, precisamos dar uma maneirada aí, para eu poder também trabalhar. Então eu acho que existe esse conflito, né? Porque é totalmente o oposto, mas eu acho que tendo um alinhamento e tendo uma boa conversa, eu acho que consegue se manter um bom entendimento. Alinhamento... Desculpa. Mas alinhamento de expectativas é justamente, né? Pra gente conhecer bem o time, a gente começa a entender um pouco também como as pessoas funcionam. E esse convívio, às vezes no presencial, que antes a gente não tinha, porque a pessoa ia lá, fechava a câmera, né? Você não sabe como a pessoa tá do outro lado, se ela tá bem, se ela tá num dia difícil. Se ela tá no banheiro. Se ela tá no banheiro. Mas acontece. Pode acontecer. É raro, mas acontece muito. Mas a gente tendo esse olho no olho ali, a gente consegue entender um pouco melhor como as pessoas funcionam. Então também vai do nosso tato entender se a pessoa tá super concentrada, ela precisa daquele momento, ou se a gente consegue tentar puxar ela um pouco mais também para estar próximo das outras pessoas. Tirar um pouquinho só do fone. Só ou dizer para ficar um pouquinho quietinha só. O grande benefício do estar presente é a interação, não adianta. A gente não pode levar para o presencial
o dia a dia de remoto. em casa, né? Uhum. Que era simplesmente sentava lá, botava o fone e era só aquilo ali. A tua interação era a tela, né? Eram as pessoas que estavam lá, né? Então hoje tu tá em outro ambiente com pessoas, de fato, interagindo ali. E esse é o valor, né? É essa troca. E, claro, tem situações e situações, né? É muito relativo, né? Mas é um desafio enorme para as lideranças, né? Pensando nas gerações que estão entrando, que às vezes tem muita dificuldade de socializar, né? E quando a gente fala da nossa área de tecnologia, o pessoal de TI já tem um estereótipo, né? De que é a galera que não troca muito e tal. Apesar que os guris da tech, né? Que interagem bastante. Não, esse ponto é legal. Tá mudando isso, né? Antes Sim. a gente tinha aquela visão de o cara da tecnologia, aquilo que faz aquela tela preta, Exato. só codificando. Não adianta, não linha de existe código. mais isso. Por mais que seja tecnologia... Tem que ter uma interação. Tem interação, tem troca, tem comunicação, tem diálogo. Eu brinco, os sistemas se integram, mas as pessoas não se integram. Né? É verdade. A gente tá no mesmo time, muitas vezes, isso aqui é com fulano lá, daí tem que marcar uma call com o cara pra falar. Presencial, pô, tu vai dar um tapa na orelha do cara, pô, cara, me responde aí, por favor, que a gente tá... Sabe? Então... O senso de urgência, tudo muda no presencial, né? Isso é legal. Eu acho que tem um ponto que para mim é muito forte, que é o combinado não sai caro, né? Então, a gente combinar, de repente, momentos de foco, porque às vezes tu precisa, né? A Lari trouxe, no time do marketing, às vezes a gente precisa estar 100% focado no momento criativo, no processo criativo, ou na área da pesquisa, né, Lari? Às vezes tu não pode ter ninguém na tua volta ali falando. Mas tem que ter momentos que tu tá disponível para as trocas, né? Então, acho que muito do combinado que não sai caro, né? Perfeito. Daí, já puxando a nossa próxima situação, que é Baby Boomer do time quer reunião de status. A geração Z quer mandar um emoji e um já foi. Essa é ótima. Eu, né? Vai lá. Acho que isso faz uma conexão com até a minha primeira resposta ali, né? Eu acho que cabe aos dois adaptar e achar um equilíbrio entre as gerações, né? Porque do outro lado a gente tem um excesso de formalidade que é cultural, né? Sempre foi assim. O e-mail hoje já era para a geração mais nova formalizar, né? Acho que formalizar em comunicação de RH e comunicação de evento, coisa assim, né? A gente não... Ou cobrar e copiar o gestor de alguém, né? Adoro. Exato. Então não é um dia a dia já, né? Dessa formalidade. Mas é tudo uma questão de contexto, né? De adaptabilidade, de entender, o cara é um PO, sei lá, um gerente que está exigindo uma situação X que precisa de uma certa formalização. Bom, acho um equilíbrio. Pode ser formal, mandar um e-mail com status, enfim, mas não só um emoji, né? mas descrever um pouquinho. 100%. Levar essa praticidade, talvez essa agilidade, mas um pouquinho de formalização também, desde que esteja escrito ali, atendendo o que o outro lado quer, entendeu? Sim. E o equilíbrio do outro lado de entender que aquilo mas lá não também... tudo ser reunião também, né? Depois as retrospectivas viram, participei de 3.712 reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Mas nem tudo também se fez seu e-mail, tá? Acho que tem os dois lados também. Exato. Acho que minha visão, obviamente, né? Eu acho que a troca, a discussão, a conversa, de fato, é rica, né? Agrega muito. E-mail não tem tom de voz, e-mail não tem expressão, e-mail é algo frio. Eu não vejo um e-mail assim para decisão, acho que é bem nessa linha. Não sou Y, Millennium, sei lá, acho que sou Millennium, né? É isso. Millennium. Obrigado, produção. E não tem esse excesso de formalidades, sabe? Por entender que a gente tem muito mais ganhos na agilidade, de fato, a gente tem N ferramentas que possam nos suprir uma formalização, enfim, não fazer aquele puta e-mail detalhando tudo, sabe? Acho que muito quando necessário, entendeu? Eu acho que tem que ter coragem para trazer a pauta dentro da equipe, porque se cada um está fazendo de uma forma, eu acho que não consegue ter uma mesma comunicação, acho que isso é algo bem delicado, mas ao mesmo tempo é ouvir a percepção das duas gerações, né? Então, para que se chegue a um consenso de um meio termo, né? Então, em determinados momentos eu preciso que a geração Z vá lá e realmente participe de uma reunião de status e traga os pontos, e em alguns outros momentos cabe
um já foi, tá tudo certo. Mas eu acho que isso precisa ter um meio termo para ficar confortável para ambos, né? Porque também ser só de um lado ou só de um outro, eu acho que não dá, porque a gente tem clientes diferentes que a gente precisa conversar e demonstrar o trabalho de formas diferentes. Então, acho que a gente tem que ter essa adaptação, como o Greg falou, assim. Mas acho que o mais importante é ter a conversa para ter esse alinhamento. E isso é uma parte... É aquela linha de o acordado não sai caro, né? Está num projeto e foi definido que toda o status segue um formato que vai ser numa ferramenta X, uma ferramenta Y, vai ser no e-mail, independente de geração, sabe? Independente, a gente tem que seguir o que foi acordado, de fato, o que foi alinhado, né? A expectativa, ainda mais nós que somos empresa de serviço. O que faz valor para o negócio. Exato, entender o outro lado, entender o que o cliente, qual é a expectativa, por que ele quer aquilo lá. Claro, cabe questionamento. Muitas vezes, é uma formalização. Ele quer todo dia, aí não dá. Pra quê? Tem todo dia tem que estar lá no e-mail, não vou nem abrir, não vou nem ler. Tu faz 2 vezes, tu vê que lá não surgiu efeito, não faz mais, né? Porque não fez diferença, né? Então tem esse penso também. Também tem a questão, por exemplo, de quando as pessoas não sabem exatamente como que funciona o processo. Então, às vezes, em alguns momentos, realmente importante a gente estar um pouco mais próximo, trazendo esses status mais recorrentes, mais frequentes, até que as pessoas consigam entender um pouco melhor como é que funciona, a dinâmica, né? Enfim, de certos processos. Mas aí depois também cabe, né, a gente começar a espaçar e começar a ter um pouco mais de entrar ali um momento do emoji, do tipo, beleza, já foi. Só que, de novo, né? Equilíbrio, ter uns momentos a gente trazer de uma forma mais completa para que todo mundo consiga entender a evolução das atividades, enfim. Mas eu acredito que tem que ter coragem daí para a gente definir muito bem e conseguir acordar e deixar todo mundo, né, dentro das expectativas. Eu acho que um ponto que também faz bastante diferença é a maturidade do time e do projeto, né? Ou daquilo que tu está trabalhando. Porque dependendo de o quão todo mundo está integrado, ou todo mundo entende a proposta daquilo, tu vai precisar talvez de menos status formais, mais emojis, né? Agora, dependendo tá iniciando, ainda não pegou tração, o time está se conhecendo, talvez a gente precise de mais momentos de troca, com reuniões. Então, vai muito também, eu acho, da maturidade do time, que faz muita diferença, e do projeto, né? Então... Ir uma linha de confiança, né? Uma linha de confiança nas entregas, né? Entendeu? O gestor que faz microgerenciamento vai querer status a toda hora, né? Base de entender que, tu está falando com uma pessoa que é altamente resolutiva. Então, tem situações que um joinha, de fato, já entendeu. Não, o cara já fez o que tinha que fazer. E alguém já se ofende só com joinha. Tem gente... Sempre tem. E já entendeu o que tem que fazer, já entendeu que tu entende que o outro lado tem uma senioridade ou até um conhecimento de... Não preciso... Ele disse que fez, ok? Mas não preciso ir no detalhe para saber o que ele fez. Eu já confio naquela entrega, eu já confio no trabalho dessa pessoa. Então, se ele está me garantindo ali que um joinha, um ok, um emoji, sei lá, sorrindo aí, mas já tem uma credibilidade, né? Uma credibilidade de entender, não, se o fulano, enfim, já me disse que está feito. Né? Acho que tem esse grau de confiança também, né? Eu vou puxar, então, a parte da maturidade, da confiança, para falar da situação 4. Eu tô fazendo conexões sem saber aqui. Exato. Tá me ajudando, continua. É que você tá fazendo a visualização do futuro. Trazendo para o presente. Agora ela veio. Mas a situação 4 no squad, alguém desabafa. Não concordei com a decisão, mas fiquei quieto para não alongar a reunião. Essa é a mais polêmica, eu acho. Lembrando, né? Voltamos pro presencial... Diferenças de gerações. Eu sou da posição sempre de posicionar. Né? Eu acho que melhor é pedir desculpas por fazer do que depois pedir desculpa por não ter feito. Né? Eu pensei que lá, eu tinha uma ideia, mas pelo público que estava lá eu não quis me expor. Eu achei que não era o momento, sabe? Eu acho que a gente tem que, de fato... Não é ser o proativo burro, né? Porque tem um proativo burro que ele acha que só falar... Às vezes falar qualquer besteira, mas estou interagindo. Não, vamos ter um equilíbrio aí, né?
de entender que tu está agregando no todo, tu tem conhecimento, que tu vai de fato contribuir com a discussão, né? Mas a gente tem que se posicionar, a gente não tem que ter esse receio de talvez ser mal interpretado ou algo do tipo, né? A gente tem que, de fato, participar, dar boas ideias que é de fato um dos grandes entregas nossas, assim, de ir mais mostrar proatividade, né? De interagir, de se posicionar, de provocar, acho que a palavra é essa, né? Ousadia tá no DNA da Fordinho. Eu acho que o contraponto, se você não concorda, acho que não é a questão de alongar demais ou não, mas eu acho que é importante o posicionamento. Então, é ter coragem de dizer, eu não concordo e não importa se isso vai alongar mais. Claro que depende do contexto, né? Porque se eu vou falar para uma pessoa que não vai ter o poder de resolução ou que, enfim, não vai poder dar continuidade daquilo, talvez faça sentido não falar naquele momento. Mas eu acho que guardar esse desconforto para si é muito pior. Então, acho que é melhor falar, ter a coragem de falar e discordar e dar a sua opinião naquele momento, independente se isso vai alongar mais ou não. E vocês acham que a geração Z tem mais dificuldade de dar opinião? Eu acho que é o contrário. A Mari fez que sim, o Eu Greg acho fez que que não. depende. Não, é bom isso, porque eu acho que a geração de fato mais nova, eu falo mais nova porque eu não decoro se é Z, Y, X. Vai lá. Geralmente se posiciona mais, sabe? Não tem tanto receio, percepção minha, assim, sabe? Não tem Até tanto por não receio. entender hierarquia, que nem a gente falou na primeira pergunta, acho. E de se posicionar, e às vezes até se posicionam de fato de forma errada, e são mal compreendidos, aí cabe do outro lado entender que é o perfil, né? Que é um perfil que é diferente com a hierarquia, né? Mas qual é a tua... Não sei se pelas pessoas que eu convivi, que são mais da geração Z, é Z, né? Que eram pessoas mais tímidas, pessoas talvez mais introspectivas. E aí, para essas pessoas, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande delas conseguirem ser, tem a barreira de ser aceito, né? Já a primeira barreira ali. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de um presencial, que elas, né, muitas vezes ainda não tiveram contato, ou então tiveram contato e era uma situação diferente, né? Alguns anos atrás. E aí, de novo, entra, por exemplo, aquela questão de, tô com a câmera fechada, se eu fui entendido ou não fui entendido, ou se alguém não concorda ou não com o que eu coloquei, é mais fácil de eu ficar aqui e vou não sei, vou me abster. Preservar. Exato. E aí fica um pouco mais fácil dessa pessoa se esconder. E aí, para colocar opinião e ter um combate ali, talvez, de ideias ou algo assim, é um pouco mais complicado. Eu acho que para um perfil assim, a gente tá falando que isso é um perfil, né? Não é independente de geração, a gente pode ter uma geração totalmente extrovertida, outra mais introvertida, né? É característica, né? E de fato, essa transição, a segurança do remoto, daquele dia a dia de só olhar para a tela, e muitas vezes estar num vídeo do YouTube falando ali, é diferente do presencial. Presencial, ainda mais que... Tu tem que bancar, né? Essa geração, imagina uma geração que entrou no mercado de trabalho há pouco tempo, viveu boa parte já no modelo forçado, de modelo remoto, de estar lá agora com um monte de pessoas, às vezes chefes, junto na mesma sala, então inibe, né? Inibe até a forma de se posicionar, dar uma traída, mas, de novo, é perfil, acho que cabe a nós que estamos em projetos incentivar isso, né? Incentivar que as pessoas tragam opiniões e provoquem, né? De fato, contribuam. Mas com sabedoria também, né? Porque acho que ela trouxe um ponto importante. Às vezes, eu sou do time de se posicionar. Mas, às vezes, a gente tem que ler o cenário, né? E entender que, talvez, se tu posicionar ali, o teu resultado pode ser pior do que se tu deixar e, daqui a pouco, num outro momento, né? Trazer com uma pessoa chave daquela situação, retomar, né? Então, acho que também tem um ponto da geração mais nova, a Z,
Obrigado. Eles ainda também têm que entender, têm que conseguir ler cenários, que às vezes eles não conseguem ler muito bem, né? Tem que entender contextos, tem que saber aonde que é o terreno que estão pisando, né? Então, acho que tem isso também, às vezes se preservar é muito disso, de tu não ter a segurança da leitura do cenário. Então, eu fico um pouco na dúvida nessa aqui, se... Não tem Não tem o certo e errado, tudo né? baseado num contexto, né? Com a reunião, público, enfim, mas eu concordo contigo, né? Tem situações que é melhor, de fato. Mas acho que tem um Espera. desafio para a liderança, porque as pesquisas demonstram que a geração Z, se os valores da empresa não estão conectados com os deles, eles caem fora. Eles não, diferentes das outras gerações anteriores que se prendiam a salários e remuneração, essa nova geração não. Então, se não está de acordo com os meus valores, ou se eu não estou me sentindo confortável, eu saio daqui e vou para outro lugar. Mais fácil sair até do que falar na reunião. Exatamente. Então, acho que esse é um grande desafio para a liderança de como criar essa conexão com essa geração e entender coisas que não são ditas, né? Porque, por vezes, pode ter uma questão que a pessoa não se sinta ali com a coragem de falar, e isso pode gerar um desconforto e pode acabar perdendo um profissional que tem um grande potencial. Então, acho que esse é um grande desafio para a liderança, inclusive. É bem interessante esse ponto mesmo, porque é um outro perfil, né? É um perfil que não tá bom, eu vou embora. Não tem essa... A resiliência, talvez. Ou que não saiba, às vezes, como é uma coisa muito nova realmente, né, ter esse momento no contexto de trabalho, de você ter que se impor, ou então ter que, de repente, quebrar algumas barreiras ali para conversar com as pessoas, fazer com que elas entendam o teu ponto, enfim. É tudo um aprendizado que eu acho que as coisas estão começando a acontecer agora. E não, é uma questão de se impor que tem que ser um questionador, discordar de tudo, né? Não é isso que a gente estava falando, né? Eu acho que é bem nessa linha de entender a situação, entender o momento, de se, é uma coisa que eu preciso falar agora, bem pontual, eu posso esperar acabar a reunião e chamar o gestor, mas chamar não o fulano deixar de lá. falar, né? Exato, não ficar numa não zona deixar de de falar, mas desconforto. pode entender que o momento ali não é o meio da reunião propício para falar ou levantar alguma situação, né? Bom, eu ia até fazer um placar aqui do fala com cuidado ou fala com coragem, mas a gente chegou à conclusão que tem os dois para todas as situações, né? O importante aqui é saber o tom, o momento, e o desafio para a liderança é sempre conseguir entender e também ler o cenário, né? Porque às vezes a gente fala que a geração Z não lê, mas a liderança também não lê, não dá certo. Então, acho que nem fala com coragem, nem fala com cuidado, fala com os dois, né? E alinhamento de expectativas, né? A comunicação é essencial. A gestão nesse ponto é fundamental, né? É a gestão que dá essa confiança, né? É a gestão que vai dar essa... Independente remoto, independente presencial. Sabe, né? Quando tem a confiança que independente de geração também, né? Tu tens a confiança no time que eu posso me posicionar, eu não vou ser ignorado, sabe? O meu líder entende isso, entendeu? Então, acho que tudo faz parte de uma liderança, de fato, próxima, né? Uma liderança que dê autonomia, que dê liberdade de escuta, de fala. Então, acho que tem um pouco disso também. Segurança, né? Segurança, tipo, a palavra se tu errar, eu tô aqui, né? Segurança psicológica, essa palavra. Se errar, não dá para ser aquele, não. Falou merda de rua, tchau. Então, com isso, queria agradecer muito a participação de todos e fechamos o nosso último episódio do podcast da Ford Tech.